O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, tomou posse oficialmente nesta segunda-feira. Em seu discurso no Ministério da Justiça, ele admitiu haver um vendaval de dúvidas sobre os rumos da instituição, mas disse que as grandes operações que miram políticos, entre eles o presidente Michel Temer, vão continuar. Em outro momento, o diretor pregou uma nova relação da PF com o Ministério Público Federal. As duas corporações vêm tendo divergências, nos últimos anos. Um dos pontos de atrito é a possibilidade de policiais fecharem acordos de delação premiada com investigados, o caso que está sendo analisado, pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com Segovia, o único que ganha com esses embates é o crime organizado. Só para lembrar aqui, prestigiaram essa solenidade que aconteceu pela manhã lá em Brasília, o presidente Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o vice-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Ô Vera, o Segovia acertou no tom do discurso? O que você achou? Não gostei do tom do discurso e também não gostei, de novo, da presença do Temer lá como a demarcar território. É inédito um presidente ter ido na posse de um diretor da PF, que deveria ser só um ato administrativo sem maiores consequências. Eu acho um absurdo ele dizer que uma mala nem sempre comprova um crime. Uma mala qualquer não, mas aquela mala sim, Uma vez que era a própria Polícia Federal, não era só o Ministério Público, a Polícia Federal é quem estava também na ação controlada que resultou naquele flagrante, na filmagem, aquelas imagens são da Polícia Federal, o deputado correndo com a mala de dinheiro pelo meio da rua, correndo para um táxi, saindo da pizzaria, enfiando a mala no porta-mala, são imagens obtidas com colaboração da Polícia Federal. Eu acho muito precipitado ele assumir, no dia que ele assume, fazendo declarações desse tipo, desacreditando um trabalho do qual a PF fez parte, e a gente sabe que o trabalho tem problemas, mas ele está sentando na janelinha, ele nem assumiu, ele nem viu exatamente que tipo de colaboração houve, que tipo de papel a PF teve nessa investigação, etc. Ele também veio falando da carne fraca, foi provocando o Ministério Público logo no início, em vez de tentar fazer um discurso, um discurso de posse, geralmente é o quê? Um discurso institucional em que você tenta mostrar que a instituição que você vai comandar vai trabalhar em alinhamento com as demais. Ele já praticamente chamou o Ministério Público para briga, demarcou ali uma linha no chão. Não gostei do tom, achei arrogante, não gostei. E você, Madu, o que você achou? É inacreditável, Não vou precisar citar nomes, mas hoje em dia, na posse do diretor da Polícia Federal, vários meliantes, várias personalidades da Malavita, gangsters, bandidos, frequentam as dependências da Polícia Federal com a garantia que vão entrar e sair lá e não ser nada, como de fato aconteceu. Isso é inacreditável, Isso mostra quais são os novos tempos que nós temos aí, a era Segovia, Fernando Segovia da Polícia Federal. Essa declaração que ele deu aqui, eu estava vendo no G1, que o que é uma mala de dinheiro não prova nada. Uma mala de dinheiro não é suficiente como prova. Quantas malas de dinheiro são necessárias, doutor Fernando Segovia, para configurar num crime? Essa é a grande questão, doutor Segovia. Agora, só uma nota, por acaso, não tem nada a ver diretamente com o fato, mas o Leandro Daello, o diretor que está saindo, se aposentou com 51 anos de idade. Você vê, o indivíduo se aposenta, não era pessoal contra o Leandro Daello, é um direito que ele tem, mas para você ver como o Brasil não tem a menor chance de dar certo. Um camarada se aposenta aos 51 anos de idade do serviço público, com o salário pleno, com todos os aumentos e benefícios que os delegados que estão na ativa terão, ele terá também. Isso quer dizer, não é um privilégio do Leandro Daello, de todos. E o Leandro Daello, com 51 anos, vai viver pelo menos uns 29 mais, E evidentemente, quem vai pagar a conta é o conjunto da sociedade. Pessoal, o Brasil não tem a menor chance de dar certo desse jeito. Essa é a necessidade da reforma da Previdência. Você não pode, é impossível pagar essa conta.
né? Nada contra o Leandro apenas exercer um direito que ele tem. Um direito que está errado. Primeiro, porque é um direito que nem só pouquíssimos brasileiros têm. Só aqueles que estão debaixo do guarda-chuva do serviço público, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque hoje em dia, 51 anos, o cara está no ápice da vida dele, da plenitude dele. Aí o cara vai se aposentar e provavelmente vai continuar trabalhando, vai obter mais renda e ainda vai ser sustentado e beneficiado pela aposentadoria do serviço público. Pessoal, não dá, é difícil discutir as coisas assim. O André Azar, só aqui eu vou trazer exatamente a frase do novo diretor da PF. Ele diz o seguinte: a gente acredita que se fosse sob a égide da Polícia Federal, essa investigação teria de durar mais tempo, porque uma única mala talvez não desse toda a materialidade criminosa que a gente necessitaria para resolver se havia ou não crime. Mas essa foi exatamente a frase que ele deu na entrevista coletiva, não foi no discurso não, depois ele deu na entrevista coletiva logo após. Vai lá, Andreasa, o que você achou do tom, já ouvindo aí o que disseram Vera e Madu? Não gostei da presença do presidente Temer, concordo com a Vera, acho que não cabe, é o tipo de ineditismo desnecessário, inclusive no momento em que se está dizendo que a troca obedece a critérios de ataque ou desmonte da Lava Jato. Não precisava. E eu entendo tanto o discurso quanto a entrevista como manifestações corporativas do novo diretor-geral da Polícia Federal. É incrível, e também há o ineditismo aí, que se expresse tão claramente a disputa evidente que está em curso entre Polícia Federal e Ministério Público. Esse discurso e a entrevista, ambos dialogam com essa disputa. E o Segovia deixa claro que defenderá os interesses da Polícia Federal. É aí que entra essa discussão sobre a mala, uma ou mais malas, né? Porque o que o Ministério Público planeja, né, em sua sanha, por um projeto de poder ou por um aumento de sua autonomia que já é gigantesca, considerando que se trata daquele que tem o poder exclusivo de denunciar. O Ministério Público também quer ocupar uma esfera que é da Polícia Federal, que é investigativa. E nós sabemos como o Ministério Público investiga mal. Inclusive tendo apresentado como base probatória uma gravação, aquela do presidente, não periciada. Tá? Então, é evidente que é feio ouvir alguém dizer que uma só mala não é suficiente, que poderia haver mais. Mas o que está dito aí é o seguinte: o Ministério Público investiga mal. Nós gostaríamos, embora a Polícia Federal tenha participado, de ter conduzido a investigação. E na mão da Polícia Federal, e ele não está errado, na mão da Polícia Federal, essa investigação poderia ser mais consistente, poderia ter se aprofundado mal. E essa é a crítica, ou não é a crítica que eu faço aqui diariamente ao Ministério Público? A precipitação, a fraqueza da investigação, os vazamentos sucessivos de conteúdo sigiloso, por aí vai. Isso não contribui em nada com a investigação. Por outro lado, a Polícia Federal também errada, porque a questão aqui, para resumir numa letra de música, o importante é cada um no seu quadrado. Mas ninguém quer ficar no seu quadrado. Também a Polícia Federal quer ocupar o lugar do Ministério Público, ou dividir com o Ministério Público, e poder também negociar delações premiadas. E daqui a pouco quer também homologar, porque o Ministério Público está querendo homologar, né? Acha que o Supremo Tribunal Federal, ou o Judiciário, em esferas menores, tem que ser um mero carimbador, chancelador do que vai negociado nos acordos, quando não é assim. Os acordos são para dentro da lei brasileira. Então, Patrick Santos, está tudo errado. Eu acho que num ponto ele acerta, mas aí ele erra no alvo. Nesse caso da mala do Rocha Loures, que é a mala que ele está se referindo, tem alguns erros aí, né? Porque até hoje não ficou claro se a mala estava chipada ou não e onde foram parar os tais R$500 mil. Porque se era uma ação controlada, não faz sentido que as notas não estivessem demarcadas e que a mala não tivesse com um chip, um rastreador. Ninguém conseguiu responder isso a contento até hoje. É um assunto meio mal explicado, mas não é atribuição exclusiva do Ministério Público. Era a PF que estava
né, no comando deste flanco aí da operação. Então é uma coisa que ele tem que responder também, a PF, e aí ele tenta jogar a culpa para o outro, mas eu concordo que o que foi feito nesta investigação não é o suficiente para ligar esta mala de dinheiro à figura do Temer. Não dá para dizer que ele foi o beneficiário dos 500 mil. E isso é uma extrapolação que o Janot fez na denúncia. Ele disse lá que os 500 mil tinham o Temer como destinatário. Com o que se investigou, com o que se tem ali, não dá para concluir isso. Então é a única coisa na qual eu posso concordar com ele. Mas acho muito estranho que ele escolha justamente este tema, um tema ali que ele praticamente passa a mão na cabeça do presidente, para a sua primeira entrevista como diretor-geral da Polícia Federal, né? No mínimo esquisito. Alguma coisa aí, André? Se chamou, Madu? Eu queria falar só uma coisa. Claro. Eu acho que é importante a gente aqui analisar, né, com critério, passando pente fino em todas as atitudes, em todas as atribuições, em todas as ações, principalmente, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal. Não há dúvida nenhuma. Agora, eu acho que a gente devia também se ocupar dos crimes que eles estão investigando e dos criminosos, porque eu acho que não tem a menor dúvida que basta ver a situação que o país se encontra, e o Brasil, né, que a sociedade brasileira foi e tem sido, continua sendo objeto de atividade criminosa de quadrilhas que se apoderaram do aparelho do Estado. Isso não se deve em nenhum momento esquecer, entendeu? Então, muito bem, criticar uma ou outra atitude não muito perfeita do Ministério Público, ou não muito perfeita da Polícia Federal. Agora é o seguinte, são esses caras que estão combatindo essa bandidagem. A gente tem que entender, na verdade, o que é o interesse público, o que é o interesse da sociedade brasileira. No atacado, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público estão fazendo a coisa certa, assim como uma parte importante do Judiciário. O Judiciário de primeira instância está fazendo o que tem que fazer. Então, a gente se ocupa muito em criticar esses caras, em detalhezinhos, e isso só ajuda a quadrilha, a bandidagem, aos grandes bandidos aí, comandados por Michel Temer, por Lula da Silva. Esse sim é que tem que ser, a gente tem que também escrutinar cada movimento desses caras, porque esse tipo de crítica, na minha opinião, só favorece a desmoralizar ao que se tem feito com muito esforço no Brasil, porque é o que esses caras querem. Eles querem desmoralizar a Operação Lava Jato e todas as outras operações congêneres para salvar a própria pele. E isso é o PT, é o PMDB, é o PSDB, é o PP e todo mundo. Então, quando a gente for também criticar, vamos nos lembrar também que do outro lado tem uma bandidagem perigosa e que tira partido desse tipo de conduta. É mais o seguinte, graças à imperícia, à falta de rigor processual, aos vacilos de quem tem que investigar e denunciar, que esses caras podem escapar. Então, Madu, é por isso que é muito importante apontar esses que não são detalhes, porque é aí que estão e estarão as brechas pelas quais esses contra quem precisamos nos indignar escaparão lá na frente, certo? Não se iluda quanto a isso. O papel do jornalismo e da crítica é, sim, bater panela contra os políticos, todos bandidos, jogar pra galera. Isso é preciso fazer também. Mas alguém precisa chamar atenção para os desrespeitos, inclusive com os limites do Estado de Direito. Porque eu não quero que os bandoleiros, os vagabundos sejam condenados à margem da lei. Eu não quero. Porque isso amanhã pode se voltar contra mim, que sou um cidadão correto. Então, da minha parte, pode contar com as duas coisas. Críticas aos ladrões, críticas aos bandidos, nós fazemos aqui diariamente, mas crítica também àqueles que jogam para a galera, àqueles que não têm cuidado nos processos, aqueles que não investigam corretamente, aqueles que deixam brecha, aqueles que usam as instituições, inclusive a Polícia Federal e o Ministério Público, para um projeto de poder, para disputar a eleição. Nem todo mundo no debate público é candidato.